quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus na carta de Tiago. Vamos ler do capítulo 4, a partir do verso 13. Tiago, no capítulo 4, a partir do verso 13 até o verso 17. Eu vou pedir que seja colocado aqui atrás de mim uma tela. O pessoal do Decom vai me ajudar. Nós vamos colocar a tela aqui atrás, por favor. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13. Diz assim o texto da palavra de Deus: Eis agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos, não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém, irmãos? Amém? Acho que o pessoal do Decom lá não conseguiu colocar minha tela aqui não, né? Está com probleminha lá? Ok. Vamos lá, vamos sem tela mesmo. Eu quero falar hoje um pouco, com base neste texto, sobre o futuro, na perspectiva de Deus. E este é um assunto que me incomoda, e eu percebo que não somente a mim, mas no decorrer de uma semana de trabalho, atendendo as pessoas, lidando com situações diversas, com problemas, com conflitos familiares, a gente percebe que muitas pessoas andam ansiosas e temerosas em relação ao seu futuro. O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer nos próximos dias? Nós nos inquietamos em relação aos nossos filhos, se temos filhos, pais que estão nessa idade em que eles são juniores, são adolescentes, estão o tempo todo se perguntando se eles vão conseguir alcançar uma universidade, se eles vão conseguir se formar. E esses meninos mesmos, às vezes, são contagiados por esse sentimento de angústia em relação ao seu futuro. E acreditem, muitos deles têm entrado num estado de depressão, tamanha ansiedade que há no seu coração e o medo de que não consigam corresponder às expectativas dos pais. Na realidade, essa inquietação pelo futuro vem desde crianças, em qualquer fase da vida, passando pela adolescência, a juventude, que está aí preocupada se os jovens vão conseguir ou não sobreviver, se vão casar ou não vão casar, se vão encontrar a pessoa certa, pais preocupados, e até os idosos andam preocupados também, com o futuro da nação, com o rumo em que todas as coisas estão tomando. Todos nós, portanto, convivemos com essa séria questão de ter que lidar com o futuro e com suas incertezas. Às vezes, as coisas ficam muito confusas para nós. Há uma frase, um ditado popular, e você já ouviu várias vezes a frase que diz: o futuro a Deus pertence. É muito comum que se diga isso. Quase todo mundo diz isso. Mas até onde esta frase é real? Até onde ela é de fato uma realidade? Será que tudo o que vai acontecer nas nossas vidas, nos próximos dias, meses, anos, reflete uma predeterminação de Deus? E se assim for, qual o sentido de Deus ter criado seres humanos que são dotados de livre arbítrio? Por outro lado, o nosso senso de responsabilidade, abre aspas, senso de responsabilidade para quem tem senso de responsabilidade. Porque tem algumas pessoas que são simplesmente inconsequentes e vivem uma vida também totalmente inconsequente, e quando essas pessoas se veem em apuros, elas grudam em outras,
como se fossem estepes, como se elas próprias fossem sanguessugas, culpando os outros e exigindo que alguém resolva os problemas que são da sua própria competência. Fecha aspas. Para quem tem o senso de responsabilidade aguçado, essa pessoa sabe que esse senso nos leva a assumir as consequências de todas as decisões que nós tomamos. A Bíblia diz: tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. É uma lei implacável da natureza, e você sabe disso, e eu sei disso. As decisões que você está tomando hoje, certas ou erradas, ou as omissões, quando deixamos de tomar decisão, estão afetando o nosso futuro. Estão escrevendo as próximas páginas da nossa história. Então nós temos aqui um conflito de proposições. Quem de verdade é responsável pelo nosso futuro? Onde estão os limites? É Deus quem traça tudo? Ou somos nós que escolhemos e determinamos onde nós vamos chegar? Muito bem, talvez você espere aí que eu vá dar aqui uma resposta bem prontinha para você, e eu não vou dar. Até porque essa é uma questão tão complexa, que merece nossa atenção, que merece o nosso cuidado, que depende de muitos fatores na sua vida que eu desconheço, e é você quem está lidando com esses fatores pessoais. Mas o que eu posso afirmar com toda a minha convicção é que quando Tiago escreveu este texto, em nenhum momento ele estava propondo que nós não planejemos o futuro ou que nós não nos preparemos para enfrentar os desafios que vêm depois de nós. O que Tiago está ensaiando aqui, nos ensinar, é que nós devemos incluir Deus nos planos que nós fazemos para o amanhã. Agora veja se você entende bem isso. Parece tudo muito simples. Mas incluir Deus não é agir por livre e espontânea vontade, independente de uma direção de Deus, fazer o que lhe dá na cabeça, fazer isso ou aquilo e depois ajoelhar e orar dizendo: Deus, veja aí o que o Senhor vai fazer por mim, resolve aí meus problemas, ajeite as coisas para mim, me ajude a alcançar os meus objetivos. Como se fosse mera obrigação de Deus ter que chancelar todas as decisões que nós tomamos só porque nós somos cristãos, só porque nós somos religiosos. Nada disso. Existem muitos cristãos e muitos religiosos e muita gente boa que está vivendo totalmente fora da vontade de Deus. Totalmente fora da vontade de Deus, em várias áreas da sua vida. E eles estão tomando decisões erradas o tempo todo. E essas decisões trarão consequências amargas à sua vida, ao seu futuro. E eles vão chorar por causa disso. Por isso a Bíblia trata essa questão da vontade de Deus com muita seriedade. Este talvez seja um dos assuntos mais falados entre os cristãos, mas talvez o menos estudado e levado a sério, de verdade. A grande profundidade bíblica quando se trata da vontade de Deus. Nós cantamos aqui: venha o teu reino, faça a tua vontade, aqui na terra, na minha vida, como ela é feita nos céus. A grande questão é que nem sempre a gente vê as pessoas que servem a Deus vivendo totalmente dentro da vontade de Deus. E olha, não são só exemplos humanos dos nossos dias, não. A própria Bíblia mostra homens e mulheres protagonistas de histórias incríveis, homens e mulheres que eram de Deus e que em determinado tempo da sua vida andaram totalmente fora do propósito de Deus, totalmente fora do eixo, da curva de Deus. E trouxeram consequências para a sua vida. Quem não tem compromisso com Deus, no seu passado ou no seu presente, não pode esperar contar com Deus para o seu futuro. Ei, pastor, espera aí. Aí você já está exagerando. Você está querendo dizer
que se o meu passado me condena, não há esperança para mim. Não, não foi isso que eu disse. Na realidade, nada se transforma mais rapidamente em passado do que o presente. O que eu acabei de falar já virou passado. O que eu acabei de comunicar a você já ficou para trás. Então, se não há marcas de uma busca sincera pela vontade de Deus no seu presente, você também não terá essas marcas da presença de Deus, do cuidado de Deus, da intervenção de Deus no seu passado e muito menos poderá desfrutar dos planos de Deus para o seu futuro. Deus tem planos para a sua vida? Deus tem planos para o seu futuro? Para a minha vida? Planos específicos? Claro que tem. Ele tem planos gerais e Ele tem planos específicos. Eu gosto muito desse texto, Jeremias, capítulo 29, verso 11. Eu quero convidar você a ler esse texto comigo, é uma palavra de Deus ao profeta. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro e uma... Amém por isso. Glórias a Deus por isso. Nós não estamos à deriva neste mundo. Temos um Deus que desde a antiguidade, desde a eternidade passada, já se preocupava com o nosso futuro, já estava preparando e escrevendo a nossa história. Quando Deus planejou a sua passagem por este mundo, Ele pretendeu também guiar a sua experiência, guiar a sua história segundo o seu coração. E aí Deus definiu os marcos da minha vida e da sua vida. Ele definiu os limites, Ele definiu os horizontes. E há quem diga, Deus é castrador, Deus é ruim. Eu não quero Deus na minha vida porque Ele me priva de fazer coisas que eu gosto, coisas que eu quero fazer. Muitas pessoas pensam assim. Aliás, eu tenho ouvido de uma forma quase que recorrente da boca de muitos cristãos, eu quero ser feliz. Como se ser feliz fosse sinônimo de andar longe de Deus. Eu me afasto para poder me divertir um pouco. Eu me afasto para poder viver um pouco a minha própria história, a minha própria vida. Este mundo de Deus é um mundo meio castrador. Mas na realidade não foi isso que aconteceu na criação. Deus definiu os horizontes da nossa vida, definiu o cenário da nossa peregrinação neste mundo, e esta ação de Deus estava plenamente permeada do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. E se você for lá no Gênesis, no livro da criação de todas as coisas, você vai ver Deus em 6 dias criando o mundo, cada uma das partes do mundo que eram criadas, o Senhor celebrava juntamente com a Trindade Sagrada e dizia, isso era bom, isso era bom, isso era bom. Mas no 7º dia Deus cria o homem e a mulher, e no final dessa criação, Deus olha para aquele homem, olha para aquela mulher e diz, isso é muito bom. Isso é muito bom, é algo muito especial. A criação humana é uma expressão da glória de Deus. E viu Deus que isso era muito bom. Mas se esse Deus é tão bonzinho assim, por que tem tanto sofrimento no mundo? Por que tem tanta criança doente? Por que tem tanta praga, tanta guerra? Por que há tanta violência no mundo? Por que existem tantas doenças? Você não sabe disso? Você não sabe as respostas? A resposta é simples. Porque quando Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória, Ele não criou robozinhos pré-programados. Ele criou seres aos quais Ele comunicou um atributo seu. Deus criou seres que tinham um atributo característico do próprio Deus. A inteligência, a cognição, a capacidade de apreender as coisas, a capacidade de raciocinar, de refletir.
depois de tomar decisões, depois de agir com base nas decisões tomadas. O que nos distingue dos animais é a razão, e esta razão vem de Deus. Em suma, se hoje nós temos o mundo que temos, se hoje as pessoas estão morrendo, se elas estão ficando doentes, se elas estão ferindo umas às outras, se o homem é egoísta, é presunçoso, é cheio de si, se criancinhas estão sofrendo, se jovens adolescentes estão morrendo muito cedo, vitimados pelas drogas, se os velhos estão morrendo aos poucos, cheios de dores e de doenças, nada disso é culpa de Deus, o Criador. E o coração de Deus se entristece com tudo o que acontece ao nosso mundo. Paulo esclarece isso, explica isso da seguinte forma lá em Romanos capítulo 3, verso 23. Paulo diz: mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos repetir? Todos pecaram. Então, nesse texto que nós lemos, o que Tiago está fazendo é tentando nos ajudar a compreender melhor essa situação. Se é o pecado que nos afasta de Deus, se é o pecado que nos coloca na contramão da vontade de Deus, ouça o que eu vou lhe dizer: jamais viveremos plenamente na vontade de Deus enquanto abraçarmos o pecado. Jamais. Deus seria incoerente se assim o fosse. Ele salva vidas por sua misericórdia, Ele salva vidas por Jesus, mas Ele não obriga ninguém a viver ali no pulso, no chicote, dentro da sua vontade. Ele dá liberdade para as pessoas. Tiago está nos ajudando a compreender isso. E nesse texto, ele busca qualificar o homem, depois revelar os atributos de Deus, e depois solucionar essa questão do futuro. Então veja, no primeiro momento, ele está falando quem é o homem. Quem é o homem? E aí eu quero que você leia novamente comigo aqui em Tiago, o verso 13, capítulo 4, ele diz: eis agora vocês, seres humanos, que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, nós vamos contratar, nós vamos ganhar. São os nossos planos. São as coisas que nós dizemos que vão acontecer, são as coisas que nós achamos que iremos concretizar na nossa experiência. E no verso 16, Tiago diz: mas agora vos gloriais nas vossas presunções. Tal glória como esta é maligna. Então, quando Tiago se propõe a traduzir quem um homem é, ele diz que o homem é presunçoso, arrogante, independente e está à busca da glória pessoal. Arrogante, presunçoso, independente e à busca da glória pessoal. Sabe, a nossa geração pós-moderna, tardia, como o pastor Lucas definiu aqui domingo passado, muito bem, acha que o ser humano, essa geração que é fruto do iluminismo, continua achando que o ser humano é o centro de todas as coisas. Então as pessoas o tempo todo estão dizendo: eu tenho direito de ser feliz. Eu acho que muita gente aqui dentro, não vou pedir para levantar a mão, porque vocês vão ficar com vergonha, mas muita gente aqui já falou: eu tenho direito de ser feliz. Ok, mas o que é ser feliz? E que direito é este? Porque algumas vezes, para fazer a vontade de Deus, você não vai sorrir, não. Isso vai lhe agregar algum tipo de sofrimento. Quando Jesus estava prestes a enfrentar o Calvário, ele passa por aquela noite da agonia, em que o seu suor se transforma em gotas de sangue. E Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua vontade. E o pai olhou para ele, e qual foi a resposta de Deus para ele?
Não. Você vai beber o cálice. Você vai beber o cálice. E se tivesse sido mais fácil para Jesus, e se ele tivesse abdicado da vontade de Deus em prol da suposta felicidade pessoal, nenhum de nós estaria salvo. Todos nós estaríamos perdidos. E as trevas teriam vencido a luz. E o pecado teria vencido o poder de Deus. Mas Jesus enfrenta a cruz. Enfrenta a dor. Entenda que quando o Tiago está dizendo que o homem busca glória pessoal, ele está justamente preocupado com essa pessoa que, em detrimento do propósito de Deus, e por vezes violando princípios da palavra de Deus, princípios absolutos da verdade de Deus, em prol do seu bem-estar pessoal, está pecando contra Deus. Eu quero ser feliz, mas olha, a Bíblia está dizendo que não é assim. Não, mas Deus é bom e Ele não quer que eu viva tão infeliz como eu estou vivendo, então eu quero ser feliz daqui para frente. É a glória pessoal. É essa tendência humana de buscar o conforto pessoal, de buscar a estrutura pessoal, de buscar a vida perfeita que não existe sobre a face da terra. Ainda falando sobre o homem, Tiago diz no verso 14 que este ser humano é limitado. O que você sabe sobre amanhã? Digo, não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É como um vapor que aparece e logo se desvanece. O que Tiago está dizendo é: a sua vida está limitada. Daqui um pouquinho ele vai tecer uma comparação entre nós e Deus, entre a criatura e o Criador. Então você olha para Deus e você vai ver um Deus majestoso, um Deus eterno, mas você olha para o ser humano e você o vê limitado entre duas datas: a data de chegada neste mundo e a data do seu sepultamento. E não é só essa limitação, a limitação de espaço. Quem aqui pode estar em vários lugares de uma vez só? Nenhum de nós. A limitação do conhecimento. Quem é que pode prescrutar todas as coisas e definir tudo? Nenhum de nós. Todos nós somos alcançados em dado instante por um grau de ignorância. Estamos tapados. Podemos nos especializar o máximo que podemos num assunto, mas não saberemos a maioria dos outros. E mesmo aquilo que a gente acha que é o nosso domínio pessoal, a gente vai falhar muitas vezes e a gente vai ver progressões que vão além do nosso conhecimento. Somos limitados. Não podemos enxergar um palmo além de nós. Uma simples pergunta: quem aqui sabe exatamente o que vai acontecer hoje quando você estiver voltando para sua casa? Quem sabe? Nenhum de nós. O que é que vai acontecer conosco amanhã? Exatamente 9h30 da manhã. O que é que vai acontecer conosco semana que vem? Não sabemos. Nenhum de nós sabe o que é que vai acontecer conosco. Então Tiago leva o povo a ter consciência disso, e nós precisamos nos conscientizar. Nós jamais experimentaremos a vontade de Deus se nós não percebemos o grau de arrogância que existe dentro de nós, a tendência à independência de Deus, essa busca pela glória pessoal e esse estado de limitação. Você reconhece isso? Ou você está na defesa da sua autoimagem, da sua imagem pessoal? Esse é o primeiro desafio. Em segundo lugar, Tiago define também quem é Deus, quando no verso 15 ele diz: em lugar do que devias dizer, se o Senhor, o Criador, quiser, Deus tem uma vontade, se Ele quiser, e se nós vivermos, se Ele nos der mais oportunidades, se Ele nos der mais dias, então, debaixo da autoridade dEle, faremos isso ou aquilo. Quem é Deus? Deus é o Criador, é o soberano Senhor. Ele é presciente, Ele é onipotente, ou seja, pode todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares, em todas as eras e gerações. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo o que acontece. E este Deus soberano tem um plano pré-determinado para cada um de nós. Ele tem um plano para a sua vida. Para cada área da sua vida, este Deus tem um plano.
Ele escreveu algo, ele escreveu um diário sobre a sua existência. Davi diz isso de forma extraordinária, poética, no Salmo 139. Senhor, eu estou encantado de ver a forma tão maravilhosa como o Senhor me criou. Os teus olhos viram a substância informe, e nos teus dias foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Quão maravilhosos são os pensamentos. Eu era aquela substânciazinha informe lá no interior da minha mãe, e o Senhor já estava cuidando de mim. O Senhor já sabia o que o Senhor queria da minha vida. Este é o Deus que nós temos, um Deus cheio de amor. Mas este Deus decidiu respeitar as decisões humanas. Olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível. Semana passada, o pastor Lucas, fazendo uma exposição incrível de Romanos capítulo 1, deixou claro aqui no texto, em que Paulo escreve àqueles irmãos que os homens, por abandonarem a glória de Deus, Deus os deixou à sua própria disposição para fazerem o que quisessem. E pastor Lucas falou algo aqui que a gente tem ensinado muitas vezes. O pior castigo de Deus para a nossa vida é quando Ele diz, pode ir. Você quer conduzir seu futuro? Quer conduzir sua história? Sozinho? Independente de Deus? Você quer? Quero. Pode seguir o caminho. Ele vai providenciar todos os elementos para que você não tome esta decisão absurda e terrível que vai comprometer seu futuro. Mas se você insistir, e você bater de frente com Ele, e você disser, Senhor, eu me recuso, ou se você simplesmente for indiferente à voz de Deus, então Ele vai dizer para você, é isso que você quer? Siga o seu próprio caminho. Terceiro lugar, Tiago mostra nesse texto como o nosso futuro pode ser conduzido por Deus, como os nossos planos para o futuro podem ser fincados em Deus. Eu disse que Deus quer conduzir você a um futuro proeminente. Isto não significa que Deus vai anular as suas decisões, que você não precisa tomar nenhuma delas. O indivíduo está desempregado, e aí você diz, o que é que você está fazendo para conseguir um emprego? Estou orando. Ponto final. Sim, o que mais? Eu estou orando, todo dia eu levanto 10 horas da manhã. Opa! Você levanta 10 da manhã para orar? Eu queria dizer para você que Deus não ouve oração de desempregado 10 horas da manhã. Nesse horário Ele não ouve. Nesse horário o ouvido dele está fechado. Ele só ouve a oração de desempregado 5 da manhã, 4:30 da manhã. Você está entendendo o que eu estou falando? É claro que eu sei que Deus ouve. Mas você está entendendo o que eu estou falando para você? É que não adianta você querer forçar uma barra, forçar uma espiritualidade fajuta, uma responsabilidade, uma espiritualidade irresponsável, que faz com que você fique esperando que Deus faça todas as coisas, sem precisar tomar decisões. Ao contrário disso, temos que tomar decisões. O seu futuro depende dessas decisões. Mas a sua relação com Deus, na instância do presente e do passado, são determinantes para o seu futuro, para a construção do seu futuro, para que Deus te conduza nas decisões certas. Então eu digo para você com toda a minha convicção e em nome de Jesus essa noite, inclua Deus no seu presente, com profundo temor, com respeito à palavra de Deus, e Deus vai traçar bem o seu futuro. Reconheça o Senhor em tudo que você faz, e Deus vai endireitar o seu caminho. Olha que texto lindo. Vamos ler juntos esse texto? Provérbios capítulo 3, versos 5 a 8. Vamos ler juntos? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e medula para os teus ossos.
O que o Senhor está dizendo é: faça os seus planos, mas dependa de Deus, confie em Deus. Devemos sim planejar. Lucas 14, 28, Jesus fala assim: olha, se você quer construir uma torre, você precisa sentar, você precisa calcular. O planejamento é algo importante. Seja diligente no seu plano, use a sua inteligência, busque conselhos, aprimore-se, cresça, não fique estagnado. Fuja da preguiça, fuja da ingenuidade de que você vai encontrar o prato pronto sobre a mesa. Economize para o seu futuro, mas faça todas estas coisas na dependência do poder de Cristo Jesus. Trabalhe, programe-se, seja diligente, mas sem jamais permitir que a ansiedade ou que a ambição roubem a sua paz, destruam sua família, encham seu coração de uma ansiedade tão aguda que você vai acabar tendo que gastar tudo o que você conseguiu para poder tratar a sua saúde ou a sua sanidade mental, ou quem sabe a saúde de alguém que vive dentro da sua própria casa. A gente tem visto isso acontecer tantas vezes, tantas vezes. Há algumas áreas sobre as quais nós devemos planejar o futuro, não podemos deixar de planejar. E temos que fazer isso de forma sistemática, com sabedoria, na dependência de Deus. Por exemplo, o futuro da família. Quem é responsável por uma casa aqui sabe disso. O que vai acontecer com eles, de certa forma, depende de nós. Nós somos gestores, somos pais. Então há o estudo dos filhos, o futuro deles. Tem que haver uma preocupação? Claro que tem. Tem que haver um empenho? Claro que tem. A aquisição de um imóvel, uma previdência social, o planejamento de uma aposentadoria, ou as férias da família, as férias anuais da família. O cuidado que temos que ter com os idosos, para que eles tenham uma vida tranquila. Sabe, irmãos, eu lamento o que tem acontecido na nossa geração, como a gente tem visto os pais, na casa dos 60 anos para frente, sendo massacrados pelos filhos. É vergonhoso. Filhos trazendo problema o tempo todo, sabe? Trazendo problema o tempo todo, trazendo problema o tempo todo. Gente que deu errado na vida e continua dando errado, continua dando errado, continua dando errado, e o tempo todo trazendo problema para os pais, e os pais vão absorvendo aquilo, estão envelhecendo mais rapidamente e não tem qualidade nenhuma de vida, porque qualquer espirro que o filho dá, casado com filhos, ele vem para a casa do pai, vem para a casa da mãe. E os pais têm sofrido muito por causa disso. Filhos deveriam aprender a poupar os seus pais velhinhos. Quanto mais idades eles têm, mais eles tinham que ser poupados dos problemas pessoais. Mas o que é que acontece? Que a gente desobedeceu tanto eles lá no passado, e agora a gente quer que eles resolvam a nossa vida e a nossa história. E a gente não percebe que no momento em que eles precisavam ser cuidados, eles estão tendo que cuidar de nós. Eles estão tendo que esquentar a cabeça com as nossas paranoias, com os nossos problemas. Não é justo isso. Não é justo isso. O lar precisa de cuidado. O lar precisa de planejamento. O lugar da comunhão com a família tem que ser também o lugar da comunhão com Deus. Eu não sei se você tem um lugar para orar na sua casa. Nós precisamos de um lugar onde a gente sossega a alma diante de Deus, dentro da casa da gente. E hoje nós moramos em apartamentos, quase todas as pessoas moram em apartamentos, às vezes muito pequenos, onde não há espaço para você ter comunhão com Deus. Quando nós construímos a nossa casa aqui, eu fiz um escritóriozinho entre a sala e a cozinha, e durante muitos anos eu usei ali, mas depois os filhos começaram a crescer, e você sabe, os filhos vão crescendo, a casa vai ficando cada vez menor. E eu me via, eu sou muito distraído, eu tenho uma dificuldade em conservar o foco, e eu me via distraído com o movimento da casa. E como eu estava entre a sala e a cozinha, eu estava muito perto da minha esposa na hora de trabalhar. E quando a gente fica muito perto da mulher, a mulher fica mandando na gente. Brincadeira, Cléo. Ela sabe disso. E um dia a gente sentou para conversar sobre essas coisas, e a gente teve que fazer um plano. O Lucas precisava de mais espaço, ele tinha vários equipamentos, ele queria colocar as coisas dele em ordem. Então a gente começou a planejar ter um outro espaço. E fomos até o nosso terraço, e fechamos uma parte do terraço, e eu fiz ali o meu novo escritório.
E ali se tornou um lugar muito especial para mim. Eu gosto, porque ele é bem no alto. E eu saí daquela movimentação da casa e fiquei lá. E todas as vezes que eu tenho um tempo de oração e que eu faço as minhas anotações e acabo de escrever alguma coisa e eu olho ao redor de mim, eu digo: Deus, muito obrigado por esse lugar que o Senhor me deu. E eu vou lhe dizer uma coisa. Lá atrás, quando eu sentei com o Cléo para planejar aquele lugar, o Senhor olhou do céu e falou assim: está dentro da minha vontade, vou te abençoar. E Ele abençoou. Ele abençoou. Porque Ele quer isso. Ele quer isso para a nossa vida, Ele quer isso para a nossa família, Ele quer isso para a nossa casa. Nós estamos planejando aqui na igreja uma série de conferências para as famílias que vai acontecer às quintas-feiras. Todas as quintas, a partir dessa próxima quinta, agora dia 1º, até o final de junho, nós vamos iniciar uma série chamada Proteja a Sua Família. E será um grande desafio. Porque vamos abordar vários temas relacionados ao drama que as famílias estão vivendo dentro das casas. Estamos planejando isso desde o ano passado. Eu tenho trabalhado com a equipe pastoral e conversado com eles, e juntos nós estamos planejando isso e avaliando os temas, para que a partir dessa quinta a gente enfrente esses problemas que têm atrapalhado tantas famílias, mostrando quais são as soluções e qual é a vontade de Deus para várias áreas do seu lar e da sua casa. Você está planejando sua casa? O futuro da sua família? Em segundo lugar, vem o futuro da igreja. A igreja é muito importante na construção da nossa história. Os nossos filhos vão entender quem a igreja é a partir do conceito que nós vamos transmitir a eles. Se a igreja para você é um lugar muito chato, vai chegar um dia que seu filho vai dizer: é verdade, é mesmo. Se você sai de um culto e dentro do seu carro você vai falando no carro: o louvor estava muito ruim, a música estava muito alta, o pastor hoje falou uma palavra errada, e você vai falando, estava quente demais naquele ambiente, tinha uma criança chorando, tinha uma mulher assim, e você vai falando da igreja o tempo todo, e o seu filho vai ouvindo aquilo, parece que ele está no banco de trás, sentado na cadeirinha, desligado do mundo, mas as anteninhas dele estão assim, ó. E ele está absorvendo aquilo tudo. Aquela carga negativa sobre a igreja. Sabe como é? Pais que jogam uma carga negativa da igreja em cima dos filhos. Depois os filhos se desviam, ele vem para a igreja e fala: pastor, vai atrás do meu filho. Eu? Não dá mais não. A gente não consegue. Você não fez questão nenhuma de mostrar para o seu filho que a igreja é um lugar abençoador para ele. O que é a igreja? A igreja é a construção de relacionamentos entre pessoas que partilham da mesma fé, que se organizam para celebrar a Deus e que compartilham a vida num ambiente que tem que ser bom para todos. Às vezes não é porque nós somos humanos, mas deveria ser, e essa é a nossa intenção. Uma grande preocupação da Igreja Batista Metropolitana é que as pessoas se sintam bem, é que elas estejam sendo cuidadas espiritualmente. Por isso essa igreja tem um planejamento estratégico. Por isso esse planejamento acompanha o crescimento nos seus vários segmentos, possibilitando que as pessoas sejam cuidadas. Por isso estamos planejando a escola bíblica dominical para as crianças, para os juniores e adolescentes. Por isso, temos a escola bíblica para os jovens e para os adultos, uma escola muito bem elaborada, um plano de trabalho muito bem elaborado, com uma equipe incrível que está conduzindo o Ministério de Educação da nossa igreja, pessoas de alto nível, muito tementes a Deus, que estão propondo temas que trarão respostas aos questionamentos que estão sendo feitos largamente a cada um de nós nessa modernidade tardia. Por isso planejamos os grupos pequenos. E estamos este ano investindo tudo o que podemos, abrindo agora, no início do mês de março, o TCL, o Treinamento Continuado de Líderes, implantando sistemas de gestão, dos mais simples possíveis, que nos ajudam a acompanhar as pessoas de perto, conhecendo as pessoas, integrando-as à igreja, suprindo as suas necessidades e ajudando-as a alicerçar a sua fé, para que elas sejam úteis a Deus neste mundo. Por isso fazemos planos para a ABM, fazemos planos para a Missão Pescadores, fazemos planos da expansão missionária, fazemos planos para os projetos sociais de grande porte que estão sob nossa responsabilidade. Esta igreja tem 3 creches, nós estamos falando de quase 600 crianças que nós temos que cuidar. E Deus tem nos abençoado de forma incrível.
Nós estamos construindo em Barcelos do Sul um conjunto de casas. Eu não sei se você sabe disso, mas pela graça, pela misericórdia de Deus, nós estamos construindo agora, terminando a construção da 48ª casa que nós doamos para famílias pobres. 48 oficiais da Missão Pescadores, que começou num projeto lá atrás, numa preocupação com uma família, e isso foi se estendendo e se organizando, e fora essas 48, várias outras foram construídas por iniciativas de pessoas que andaram perto de nós e viram o andamento desse projeto. Então, quando eu penso que nós já construímos quase 50 casas, eu digo, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Eu vou morrer feliz se o Senhor me der a oportunidade de construir 500 casas, 1000 casas, eu não sei quantas, mas eu sei de uma coisa: no primeiro dia em que Deus plantou compaixão no nosso coração, há quase 15 anos, no primeiro dia que Deus plantou compaixão no nosso coração para uma família carente, naquele dia a gente orou dizendo, a gente quer arrumar a casa dessa família. Deus falou, não só essa, mas muitas outras eu vou colocar na mão de vocês. Não pense que é fácil, não, porque a gente tem vontade de desistir no meio do caminho. Da hora que a gente olha para esses projetos e fala, é besteira. É besteira. Da hora que a gente olha e fala assim, poxa, eu não sei se eu vou querer continuar, mas tem um plano. E a coisa mais interessante é você ser parceiro de Deus num plano que nasceu no coração dele, que foi plantado no seu. E você sabe que você está vivendo no centro da vontade de Deus, e Deus fortalece o seu coração e coloca os recursos necessários para você continuar caminhando. É algo incrível. Foi só um plano no passado, mas estava dentro da vontade de Deus. E Ele continua sustentando essa ideia. É por isso que Tiago diz no verso 17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ele deixa muito claro no texto o que tem que acontecer. Sabe, irmãos, todas essas áreas que eu estou falando aqui estão relacionadas ao propósito final do nosso processo de acolhimento. Se você entrar no site da IBAN e você for procurar lá o processo de acolhimento, você vai encontrar um gráfico que tem como base mais ou menos isso aqui, ó. Nós trabalhamos com 3 grupos distintos na igreja. Aqueles que são oficialmente membros da IBAN, batizados ou transferidos, que foram recebidos por carta em assembleia. Aqueles que não são membros, mas já são batizados, são de outras igrejas e estão vindo para cá. E aqueles que não são membros e não são batizados, ou seja, estão aqui conosco, estão verificando a veracidade da nossa fé e acompanhando de perto o nosso ensinamento bíblico. Cada um deles tem um caminho diferente que você pode encontrar no site, mas todos os caminhos levam ao mesmo lugar. Nós queremos que todas as pessoas da igreja estejam inseridas num grupo pequeno, estejam inseridas num ministério e estejam inseridas na escola bíblica. Nós acrescentamos essa bolinha da escola bíblica aqui, porque ela estava apenas aqui no lugar do crescimento, mas ela é um lugar muito essencial para o crescimento espiritual. Você vai perceber que na junção, na sobreposição desses 3 círculos, há um núcleo. Está vendo esse núcleo aqui? Esse núcleo que deriva de alguém que está fazendo parte de um grupo pequeno, logo sendo cuidado, sendo pastoreado, que está exercendo o ministério, ou seja, está colocando o seu dom a serviço do reino de Deus, e está aprendendo, conhecendo as Escrituras Sagradas, matriculado numa escola bíblica. Esse pequeno núcleo vai fazer com que a pessoa desenvolva essas 5 áreas da sua vida e da sua experiência com Deus. Tem um compromisso com a salvação, não só a sua pessoal, mas dos demais também. Tenha um crescimento constante na sua vida, no conhecimento de Deus, tenha comunhão com os irmãos, exerça o seu ministério segundo os dons que Deus te deu, aproveitando ainda que você tem saúde para isso e recursos, e sendo um bom mordomo daquilo que Deus coloca nas suas mãos. Então, quando eu olho para esses 3 círculos aqui, cada dia eu me convenço mais de que quando a gente planejou isso lá atrás, Deus falou assim, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Fala isso para o meu povo, porque quando o meu povo compreender isso, eu vou fazer coisas incríveis no meio deles. É um trabalho que precisa de ser desenvolvido na nossa vida. Eu quero finalizar minha palavra dizendo que nós temos um compromisso com a nossa nação brasileira, com o futuro do Brasil. Qual será o futuro da nação brasileira? Você deve estar se perguntando isso. João Alexandre fez uma música em que ele diz, como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. E ele mostra de maneira tão incrível, poética, muito real, a tristeza que vai no coração dos brasileiros por tudo que tem acontecido. E é verdade.
Isso tem que preocupar o nosso coração. E essa preocupação com o Brasil, com o futuro do país, precisa ser canalizada para um interesse sincero pelo bem-estar dessa nação, para que os cristãos sejam consagrados a Deus, a intercessão, como Paulo diz lá em Timóteo, na primeira carta a Timóteo, intercedendo a Deus. É tão mais fácil a gente criticar, irmãos, é tão mais fácil criticar esse país, é tão mais fácil a gente descer a lenha no presidente da República, nos senadores, nos ministros, é tão mais fácil a gente criticar, e a gente se sente tão tentado a isso, a gente sente tanta vontade de criticar, que a gente esquece de interceder. De quem é a responsabilidade pelo futuro do nosso país? Porque o Senhor diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu virei até vós, ouvirei a vossa oração e sararei a vossa terra. Quando é que isso vai entrar na nossa cabeça? Quando é que a gente vai dizer: é verdade, Senhor, o Senhor tem razão? Encerro minha palavra, irmãos, falando a frase de um jovem jornalista mineiro, não é cristão, é um web writer, analista de redes sociais, o nome dele é Daniel Pôcaro, e ele diz assim: o futuro pertence a Deus, mas o futuro pertence ao homem. Eu achei interessante, porque a frase dele aponta para o equilíbrio que tem que haver entre qual é a participação de Deus e qual que é a nossa. Porque o futuro será dimensionado a partir de situações controláveis, que estão na nossa mão, que a gente com diligência vai ter que trabalhar com elas, com responsabilidade, para construir a história. Os filhos estão incluídos nisso, eu quero deixar bem claro para os pais aqui, os filhos estão incluídos nisso. Situações controláveis, e existem situações incontroláveis. As controláveis você tem uma participação ativa plena. As incontroláveis, o Senhor vai estar cuidando. Ele é Deus sobre a nossa vida. Ele tem um plano para nós. Ele é bondoso, Ele é cheio de misericórdia. E Jesus, falando sobre isso, disse: não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã dará conta de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Quando eu era muito jovem, eu fui a um congresso da Vinde em São Paulo, na década de 80, e lá estava pregando o pastor Caio Fábio, e ele disse uma frase naquele congresso que eu nunca mais tirei da minha cabeça. Ele disse: quem tudo faz sem depender de Deus comete o pecado da arrogância, e quem nada faz esperando tudo de Deus comete o pecado da indolência. É verdade. O que você devia estar fazendo hoje que você não está fazendo? O que é sua responsabilidade que você deixou para trás? Que decisões você tem que tomar hoje que você está procrastinando e deixando para amanhã cada dia mais? Como é que você espera que Deus conduza a sua vida, que Deus complete a obra dele, se você não cumprir o seu papel? Faça a sua parte, cumpra o seu papel, e o Deus fiel vai cumprir as promessas dele na sua vida e na sua história. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui. E a semana passada nós cantamos um cântico muito bonito de Eli Soares, e o cântico diz assim: eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Vamos ficar de pé nesse instante. Nós vamos cantar esse cântico junto com o Marquinhos aqui.
Queria que você prestasse bem atenção na letra dele e que você pensasse em tudo que Deus falou ao seu coração hoje, que você fizesse uma avaliação sincera da sua vida e você perguntasse para o Senhor aí dentro do seu coração: Senhor, que decisões eu tenho que tomar que eu estou deixando para lá? Quais são as minhas omissões? Que decisões erradas eu estou tomando? E pede para Deus: conserta a minha vida em nome de Jesus. Você crê que Deus pode consertar a sua vida aqui hoje? Você crê que pode haver um milagre de Deus aqui hoje? Pede para Deus mostrar a vontade dEle para você. Ele quer mostrar. É o propósito dEle, faz parte do plano dEle para a minha história e para a sua história. Nós não somos um acaso, nós não somos um acidente. Nós somos criaturas de Deus, feitas debaixo de um plano cuidadoso do Senhor. E Ele quer continuar a obra dEle na nossa vida. Paulo diz em Filipenses que o Senhor que começou uma boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus quer completar a obra dEle na sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso de verdade? Talvez você esteja aqui hoje e você ainda não entregou seu coração nas mãos do Senhor Jesus. E talvez você fique questionando aquilo que nesse momento deveria ser inquestionável. Ele já falou ao seu coração. Ele já disse a você que você tem que dar um passo de fé na direção dEle. E você às vezes resiste na sua alma, porque você fica como um papagaio de pirata, repetindo o conceito de gente que não teme a Deus. E você acredita tanto nessas pessoas e deixa de acreditar no Criador que te trouxe a história, te trouxe a vida e tem um plano para você. Até onde você vai trocar a vontade de Deus pela vontade do homem? Até onde você vai trocar a glória de Deus pela sua glória pessoal? Em nome de Jesus, que seja uma noite de transformação na nossa vida hoje, irmãos. Que seja uma noite de mudanças, de conceito dentro do nosso coração, e que a gente abrace a vontade de Deus, dizendo: Deus, eu quero realmente que o teu reino venha e a tua vontade seja feita na minha vida e na minha história. Amém, irmãos? Vamos cantar do início? Eu nunca vi o justo mendigar o pão. Diga. Deus sempre tem um escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crer. E aí? Preciso vitórias. Yeah, Deus sempre tem e a vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra eu vou descansar, pois já entreguei meu. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. E eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. Baixe sua cabeça nesse momento, por favor. Fale com o Senhor, Ele está te ouvindo. Fale com Deus. Diga aí para o Senhor: como eu tenho sido arrogante. Diga para Deus: como eu tenho sido prepotente, Senhor. Como às vezes eu quero fazer as coisas pela minha própria cabeça, vivendo em independência do Senhor. Confessa isso para Ele hoje. Diga para Deus: Senhor, eu tomo decisões da minha vida, eu nem oro, eu nem pergunto ao Senhor, eu não espero o Senhor me responder.
eu vou atropelando processos. Quando eu vejo, eu já me meti em confusão. Diga isso para Deus, assuma isso. Talvez Deus tenha usado a vida de outras pessoas para dizer isso para você, e você tem resistido tanto o que Deus tem falado, e hoje você tem que pedir perdão para Deus, e depois de pedir perdão para as pessoas que têm tentado corrigir você também. Existem filhos aqui que Deus tem usado a vida dos pais para orientar a vontade dele, e esses filhos resistem totalmente à palavra de pai, resistem à palavra de mãe, acham que são donos da sua própria vida, da sua própria experiência, estão comprometendo o seu futuro, porque não têm ainda experiência suficiente para tomar decisões de grande porte. Diga isso para Deus: Senhor, eu tenho pecado, Senhor. Eu tenho pecado contra a minha liderança espiritual, eu tenho pecado contra os meus pais. Diga isso para o Senhor, assuma a responsabilidade. Eu tenho sido prepotente, tenho sido orgulhoso, tenho feito as coisas do meu jeito, e eu sou um ser limitado. Eu não tenho espaço além do que o Senhor predeterminou para a minha vida. Está muito claro que Deus é Deus e eu sou apenas eu. Diga isso para o Senhor hoje, e diga para Ele: eu quero fazer tua vontade, em nome de Jesus. Eu quero fazer tua vontade na minha vida, Senhor. Eu quero abraçar a tua vontade para todas as áreas da minha vida. Se você está dizendo isso para Deus, levanta bem alto a sua mão e diga: é isso que eu quero. Eu quero abraçar a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero abraçar a vontade de Deus para a minha vida. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Mais uma vez. Eu vou descansar, nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Fica com a sua mão levantada, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor, olha para o coração de cada um que aqui está nesta noite. O Senhor nos conhece profundamente, Senhor. O Senhor sabe quem nós somos. O Senhor nos sonda, nos conhece. De longe o Senhor penetra o nosso pensar, o nosso agir. O Senhor sabe o que vai na nossa cabeça. Em nome de Jesus, torna, Senhor, cada pedido, cada clamor aqui ao Senhor uma realidade nas nossas vidas. Transforma o nosso coração, Senhor. Faz-nos viver no centro da Tua vontade. Desperta o nosso coração, dentro de nós, um desejo profundo por aquilo que é do Senhor, pelas decisões do Senhor para nós, para que o Senhor possa conduzir a nossa vida, para que nós possamos estar fincados nas Escrituras Sagradas, não abrindo mão de nenhum texto delas, porque às vezes nós achamos que a Bíblia nos castra, mas na verdade ela é uma grande demonstração do Teu amor e do Teu cuidado por nós, porque o Senhor sabe que se nós extrapolarmos os limites estabelecidos pelo Senhor, nós vamos comprometer a nossa vida, nós vamos atrair sofrimento para a nossa própria casa, para os nossos familiares, para a gente que a gente tanto ama, e o Senhor não poderá completar a obra nas nossas vidas. E Senhor, que nós jamais sejamos impedimento ao que o Senhor quer fazer dentro de nós, Senhor. Abençoa cada um que aqui está nesta noite. Faz-nos, ó Deus, viver para a glória do Teu nome. Faz-nos viver focados no propósito do Senhor. Faz-nos viver na dependência do Senhor. Orar antes de tomar decisões. Buscar conselhos de pessoas que temem o Teu santo nome. Não andar sozinhos na escuridão. Não querer fazer as coisas pela nossa própria vontade. Senhor, nós queremos abrir mão da nossa glória hoje, para que a Tua glória se revele sobre a nossa vida, Pai. Faz isso conosco. Faz isso com cada um de nós. E nós daremos ao Senhor sempre, por toda a nossa vida, a glória, a honra e o louvor. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai Celestial, a graça bendita, infinita de Jesus Cristo, nosso amado Salvador e Redentor, e as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus sejam derramados sobre todo o povo de Deus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus.
Amém, amém. Se você levantou sua mão recebendo a Cristo, nós vamos estar com os pastores e com líderes aqui à frente. Vem falar com a gente aqui. Venha perto de nós para que a gente possa orar a Deus por sua vida. Deus abençoe, irmãos. Vamos em paz em nome de Jesus. Uma boa semana a todos. Eu vou descansar.